Deu a hora da nossa próxima palestra. Vamos chamar o Clóvis para a área para a gente falar sobre os desafios e técnicas para a gestão de performance de equipes em home office. Então, se o mundo é VUCA, se o mundo mudou de pernas para o ar, né, se as relações de trabalho mudaram em função da pandemia e a gente está exposto a um novo cenário, a um cenário de home office, a um cenário que exige práticas diferentes, a gente tem que tratar desse assunto também. E para começar essa entrevista, a gente tem aqui com muito orgulho o Clóvis Bergamo, que ele é diretor de excelência operacional da Six Sigma Gestão Empresarial, autor de 2 livros também, um deles eu sou coautor junto com ele, que é inclusive esse, né, Ruptura no Modelo Tradicional das Empresas, e um outro, Uma Evolução, que fala sobre uma evolução silenciosa no gerenciamento de projetos com Six Sigma. Ele trabalhou 28 anos na Xerox Brasil e é fundador da Six Sigma Brasil Gestão Empresarial. Produção, manda ver, traz o Clóvis para a área. Clóvis, obrigado por estar aqui com a gente. Se apresenta aí para a galera, vamos contar um pouco da sua história. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro a parceria aí que eu tenho de longo termo aí com o Thiago. A gente veio apostando nesse projeto, né? Eu, como você falou, eu sou o CEO da Six Sigma e tenho essa missão, porque quando eu saí do mundo corporativo, me deu uma necessidade de fazer o seguinte: como é que eu vou fazer o deployment desses conhecimentos diferenciados que nas grandes corporações têm para a sociedade brasileira? E a sociedade brasileira, ela é uma sociedade que a grande maioria é de pequenas e médias empresas, e é um modelo que são empresas, às vezes, muitas das vezes, familiares. E esses conteúdos têm que estar chegando a essas empresas. E, Tiago, eu sempre apostei junto com você que a gente é um agente de transformação da nossa sociedade, porque se a gente consegue é, transformar os profissionais de uma forma mais analítica, e esses profissionais se tornando seres mais analíticos, eles vão se tornar pessoas que vão estar colaborando e vão estar construindo uma parceria junto com as suas organizações. A produtividade, a eficiência e a eficácia, né? Eu gosto de definir a diferença de eficiência e eficácia, né? Eficiência é você ficar com 60% do tempo com a bola no pé. Eficácia é você marcar gol. Então a gente tem que estar preparado para marcar gol. Eu acho que esse é o grande desafio que a Six Sigma Brasil tem. O congresso a gente teve que readequar, é todo maio, né? Toda terceira semana de maio. A gente passou para o ano que vem, a edição desse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer por causa da Covid, e agora vai estar confirmado 19 e 20 de maio. Vocês vão ter, com certeza, lá o Thiago vai estar lá com a equipe dele, com stand, palestra e todo mundo mais, né? Gostei do livro e atrás, estamos junto nessa também. Né? Muito bacana, motivo de muito orgulho estar junto nessa empreitada. Clóvis, vamos lá. A gente tem aqui 20 minutos direto ao ponto para a gente falar sobre técnicas para gerir equipes de home office, né? Para aumentar a performance disso. A gente já sabe que o home office se tornou uma nova realidade, tem muitas empresas que já estão falando em adotar isso como modelo definitivo. Eu confesso que eu também estou pensando, não definitivo como está, talvez algo mais híbrido, mas é algo que a gente considera com muita pertinência, porque, se bem feito, gera muitos bons resultados. Como que o home office impactou na forma como as pessoas inovam no momento atual? Eu acho que a gente tem um passo antes de responder essa pergunta, é um conceito da estrutura empresarial. A gente tinha uma estrutura empresarial hierárquica, depois passou para matricial, e a gente vinha elaborando um movimento para ter uma estrutura em rede. O Covid já acabou jogando todas as empresas numa estrutura em rede. O que é isso? As pessoas vão estar
em lugares distintos, com artefatos de comunicação distintos. E aí, como é que você faz para, eu gosto de fazer muita analogia, orquestrar essa equipe, esse time? Como é que você vai garantir a performance dessa equipe, desse time? Então, com o home office, ficou evidente que alguns conceitos que a gente já tinha de mapear as atividades, entender as atividades, definir claramente o que os colaboradores têm para entregar, ficou muito prioritário para que isso ocorra, ou seja, se definiu claramente que precisava ter algum modelo no meio que organizasse esse processo. E tem uma outra variável que aconteceu também. Tem muitas áreas que, usualmente, elas já estavam habituadas a trabalhar na parte de home office, à distância, né? Essas áreas tinham duas coisas que aconteciam. Às vezes o profissional ele trabalhava à distância e o pessoal que estava dentro da organização falava: aquele cara fica em casa, em home office, trabalha de pijama, tal. E todo mundo viu a realidade dos fatos, que às vezes você trabalha muito mais em home office do que você estava no escritório, ganha uma qualidade de vida porque você não tem o processo de transporte, de deslocamento, né? E ter uma produtividade. Tá bom, mas aí você tem que ter. Então, esse estigma de o profissional em home office não faz nada já foi suplantado. Agora, com isso, se gerou um desconforto para o gestor. Legal, meus profissionais estão lá, estão nas suas casas, estão fazendo home office, né? Inclusive, o mercado imobiliário já se adaptou, falando que tem 2 quartos, antigamente era um quarto reversível, agora é 2 quartos, mas o escritório já está na configuração do mercado imobiliário, o home office como um artefato, como uma área necessária dentro de uma residência. E aí, o que aconteceu? Você tem que ter como fazer essa gestão. Então, os executivos estavam começando a ficar confortáveis, assim, poxa, e aí, como é que eu sei que está sendo feito? Como é que eu sei que depois, quando acabar o mês, eu não vou ter um problema de não ter o resultado? Então, como a gente gosta de desafios, que nem vocês, todos, inclusive todos que estão nos assistindo, gostam de desafio, porque ninguém estaria nesse horário aqui para, se não tivesse a se desafiar, a obter conhecimento, a gente se debruçou nas metodologias e criamos um conceito, um método para que a gente tenha esse processo de gestão da equipe em home office de uma forma estruturada. Hoje, muito se fala, às vezes, de gestão de home office em tecnologia. Eu vou ver quanto tempo o cara está conectado, ver se o mouse está andando, se ele está na tela A, se está na tela B, e não sei o quê. Só que é o seguinte, a gente tem que entender que a gente já está num momento profissional das pessoas que a gente tem que ter não mais funcionários, aquele cara que faz a tarefa, a gente tem que ter parceiros, colaboradores, e a gente tem que dar autonomia para esses profissionais, mas a gente tem que também, como gestor, dar um direcionamento. Então, o método, ele propicia você ter esse direcionamento, você ter esse entendimento do que você precisa fazer para entregar o seu resultado. Eu vou fazer uma analogia, que acho que fica bem claro. Uma empresa, ela precisa, como exemplo, entregar
produzir vários bolos. Então, aí você precisa passar para os seus profissionais as atividades, que é a receita para ele fazer bolo, tá? Então, beleza. Então, você já deu um direcionamento das atividades que ele tem que fazer para ele fazer os bolos. Acima de entregar os bolos, você vai definir quais são as metas daquele profissional, daquela função que aquele profissional exerce. E aí você faz um trabalho analítico, que a gente faz junto com as empresas, de entender quais são os OKRs, Objective Key Results, quais são os objetivos chaves para que eu consiga atingir meu resultado de negócio. Porque no bottom line, na linha de baixo, o que importa é o resultado de negócio. Já vou aproveitar, Clóvis, essa pergunta para poder clarear um pouco mais, assim. Justamente entrando na segunda pergunta que foi enviada pelo nosso time aqui. Vamos sacar qual é. Olha lá, você tem muitas pessoas no time para liderar. Como líder, quais são as melhores ferramentas para gerir remotamente e garantir resultados? Você já começou a falar aí de OKR, né, dessas metodologias. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá. Então, o que acontece? Você tem que pegar uma área, fazer um mapeamento daquela área por função, ou seja, entender. E esse trabalho, o que é legal, a gente fez já algumas ações nesse sentido. Você pega o gestor da área, ele junto com a equipe, ele define quais são as principais atividades que os profissionais fazem, aquela função. Vou dar um exemplo. A gente fez um case numa área comercial. Então, o gestor, o head comercial, juntou o time lá e definiram quais são as principais atividades. Em cima disso, você consegue ter uma avaliação de como você vai conseguir atingir aqueles objetivos. Aí você faz um cruzamento das atividades em relação aos principais objetivos. Com esse cruzamento, você começa a ter um entendimento de se que o você faz dentro da sua área, da sua organização, gera resultado. Eu vou dar um exemplo real. Quando foi feito esse trabalho, tinha muita coisa que os profissionais alegavam, e junto com o gestor, que eram extremamente relevantes, e eles chegaram à seguinte conclusão: eles estavam gastando tempo no lugar errado, ou seja, eles estavam gastando um tempo e viram que aquilo não era tão relevante. E aí também gerou uma outra análise de impacto. Quando a gente foi analisar dentro de um cenário normal, o profissional tem 168 horas mês, vamos fazer uma analogia, né? Eles tinham um overflow, ou seja, um excesso de atividade de quase 30%, 40%, conforme o mapeamento inicial. Aí a gente fez um balanceamento, chegou dentro do limite da disponibilidade dos profissionais para aquela função, é um processo que é feito, e aí você também entendeu o organismo. A empresa é um organismo vivo, então a gente tem que estar sempre entendendo. Essa receita de como você vai entregar o bolo, às vezes você quer um bolo de chocolate, às vezes você quer um bolo de morango, às vezes. Então, depende do contexto e da necessidade da empresa, você vai começar a ter uma demanda e ter que revisitar, às vezes, a sua atividade, as atividades principais. Mas o mais importante é isso. O gestor passa um caminho, um roteiro. E aí, Tiago, o que a gente buscou? Legal, passei o caminho, passei o roteiro. Eu busquei
não ficar marcando se ele fez atividade A, B, C ou D. Não, a gente quer o seguinte: o que interessa? Interessa é o resultado. Então, a gente faz o seguinte: está aqui o roteiro, ó, até entra no nível de detalhe de ter esse roteiro semanalmente, o que ele deveria estar fazendo, mas como a gente tem um entendimento que o profissional ele tem que ter a liberdade de criar e de evoluir, fazer a empresa evoluir, é só um roteiro, uma base. E aí ele vai ter que estar, a única coisa que está registrando é as metas. E aí a gente também fez um conceito bem simples. A gente entende que determinada área deve ter 3 objetivos relevantes. Dentro desses objetivos relevantes, a gente deu um máximo de 5 objetivos, mas na média fica 3. Dentro desses 3, a gente tem 3 metas. Tá, eu vou aumentar minhas vendas. Aí, desse aumentar o meu market share, aí eu tenho 3 metas debaixo desse objetivo-chave. Por quê? Não adianta você ter muita coisa para você ficar monitorando. Você tem que monitorar. No momento que a gente está ainda agora, a gente tem que estar num processo de o seguinte, entender que a gente tem que ser rápido, ágil e assertivo. Não dá para perder tempo. Então, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Os gestores, eles têm que estar preocupados com a redução de OPEX, que é o custo operacional, e têm que estar preocupados com o CAPEX, que é o investimento, né, que a empresa faz. Se você tem um processo balanceado, você tem a possibilidade de ter uma redução de até 40% do seu custo operacional e ter um grau de assertividade no seu investimento. Porque muitas organizações, às vezes, se pegam num momento que investiram, às vezes, um valor significativo num caminho e e às vezes, com o processo balanceado, eles não precisariam ter investido tanto naquele ativo. Às vezes, não requer você. O que eu estou querendo dizer para vocês a tecnologia é importante, mas tem um produto atrás da tecnologia, que é o ser humano, que a gente tem que trabalhar esse processo. Então, a nossa missão é essa. Eu acho que o grande segredo aí, Clóvis, é a gente, independente da metodologia que for utilizada, é a gente estabelecer um canal de comunicação claro, tá? E às vezes até mesmo o próprio líder, né, a própria organização, entender o que é resultado para cada tipo de funcionário, para cada tipo de trabalho, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque existem várias metodologias, isso muito que você falou, tem relacionado àquela clássica metodologia do Falcone, né? O gerenciamento pelas diretrizes, define metas e tal. Agora tem as novidades, né? Uma outra forma de definir diretrizes, né? Que é o método OKR, muito disseminado pelo Google e por empresas de tecnologia. E aí, todos esses métodos, eles passam por uma estratégia de comunicação clara com todos os envolvidos, né? Acho que esse é o grande segredo. Vamos partir para mais uma pergunta? Manda ver, produção. Alice Pizeta. Pensando no fato de que o home office é o futuro do trabalho, quais são as características que os líderes de equipe de trabalho remoto devem desenvolver? Característica que líder de equipe de trabalho remoto deve ter? Olha, isso daí para mim é uma coisa muito simples. O gestor ele vai passar a ter que ter o viés de gerenciar em cima de dados, em cima de evidências, não em cima de que eu acho bacana, não. Então, esse ensinamento vai também, além das equipes aprenderem a trabalhar em rede,
os gestores também vão ter que aprender a trabalhar em rede. Quando você fala trabalhar em rede, você tem um conceito totalmente novo, que é o seguinte: o gestor também é um elo do processo. Então, todo mundo fala com todo mundo, não tem aquele negócio, eu tenho que falar com A para depois falar com B, para depois falar com C. Não, todo mundo fala com todo mundo constrói o caminho junto, e aí você chega a um final eficaz e eficiente, né? Você chega no resultado. Porque se você não fizer esse processo, você vai incorrer num erro de estar rumando num mar assim, sem norte. Então, por isso que esses conceitos de você ter uma coisa bem definida é muito relevante, porque você começa a ter a clareza. Como é que você tem um processo de comunicação eficaz, né, e eficiente? Você tem que ter a coisa bem definida, a coisa bem clara. O que você espera do seu colaborador, o que a empresa espera dos seus gestores. Então, as coisas ficam muito bem claras. O que eu gosto de referenciar, Tiago, eu acho o seguinte: a gente tem que ter uma consciência que o conhecimento que a gente, na civilização tem e já gerou, não pode ser desprezado. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que começar a trabalhar é no modelo integrado, ou seja, as coisas se complementam. Tinha um método anterior que falava sobre um conceito, agora tem outras possibilidades, outras tecnologias, outras abordagens. Excelente. Inclusive, eu vou falar aqui em primeira mão, a gente está terminando de fazer mais um livro, viu, Tiago? O modelo híbrido de aplicação das metodologias, que, na verdade, é isso. Como é que a gente integra todos esses métodos de uma forma estruturada para os executivos não ficarem com aquele receio? Já quero. Já quero esse livro aí, Clóvis. Já quero. Você já separa a minha versão aí, de preferência autografada, tá? E eu já quero. Inclusive, assim, a gente está aqui na pegada da Voito desenvolvendo um curso dentro da metodologia Seis Sigma, que vai chamar The Make Ágil, que é justamente usar um pouco do mindset Scrum, das ferramentas ágeis, para desenvolver projetos Seis Sigma de forma mais rápida, gerando ganhos mais rápidos, né? Então, acho que isso é muito bacana, assim, a gente está antenado com tudo que está acontecendo. A gente tem essa preocupação, porque a velocidade, vê só, a gente não pode confundir velocidade com atabalhoada, fazer na loucura. Com precipitação, né? Com precipitação. Tem que ser uma coisa estruturada. Então, mais dois autores, o Luiz Oliveira e o Adélio Pereira, a gente tem debruçado, e aí estamos aí nos finalmente desse projeto, que é como é que a gente faz essa integração dessas metodologias sem ter um processo excludente de uma com outra. Então, você tem lá o Lean, o Six Sigma, o Ágil, o Design Thinking e gerenciamento de projetos também. A gente fez um processo que a gente consegue integrar tudo isso aí de uma forma estruturada e de uma forma que você tenha um padrão, um roteiro, e como a gente se deu a liberdade de que é um modelo novo, o que aconteceu, Tiago?
eu não fiquei amarrado a nenhum conceito. No Define eu tenho que fazer isso. Não, peraí, no Define eu tenho que fazer isso, mas eu vou pôr uma pitada do Agile, eu vou pôr uma pitada do Design Thinking, eu vou pôr uma pitada de gerenciamento de projeto. Então, a gente usou, vou usar um outro conceito de Lean, um conceito de Six Sigma, a gente fez uma forma, porque qual é o objetivo? O objetivo não é ser um agente de metodologia. O objetivo é ser um agente de gerar resultado de negócio. Então, você, profissional que está vendo aqui o QP Summit, pense muito nisso. Qual é o valor agregado que você está gerando para a organização que você está? E reflita sobre uma coisa. Isso é filosófico, Tiago. O ser humano é um agente transformador. Ele não pode parar de transformar a sua vida inteira. E tem uma hora que ele vai transformar fazendo um livro, tem uma hora que ele vai transformar colaborando com uma empresa, tem uma hora que ele vai transformar criando os netos, tem uma hora que... Então, o maior problema de as pessoas ficarem meio assim perdidas é elas pararem de ter uma meta, um objetivo, mesmo que seja um objetivo pessoal, isso tem que ser. E aí, dentro do âmbito profissional, você tem que estar claro o seguinte: você é um agente transformador e como é que você ajuda a empresa a ter o resultado cada vez melhor. Essa é a mensagem. E aproveitem essa oportunidade aí que está sendo dada, de vários treinamentos aí que vocês podem estar fazendo. Não tem, que nem o Thiago falou, tem vários treinamentos cortesias. A gente é um parceiro de longa data aí da Voito, e então vocês aproveitem para se capacitar. Para o profissional, essas duas coisas. Como é que eu gero valor para a empresa e como é que eu me preparo, né? Com certeza, Clóvis. Essa parceria de longa data, eu conheci o Clóvis me interessando pelos congressos, né, participando das feiras, e aí foi algo assim, super promissor que a gente tem desenvolvido cada vez mais. Vamos para a última, Clóvis. Manda aí, produção, a última pergunta. Daiana Ferreira. Sabemos que home office é algo que já vinha sendo pensado há muito tempo, né? Eu até complementaria, já é uma prática muito comum aí em grandes empresas, nos Estados Unidos também muito disseminada, né? Como as empresas podem mudar de forma eficiente, de imediato, para não ficar para trás? Meio que assim, eu vou até ajudar o Clóvis nessa pergunta. Mudando, né? Começando imediatamente. A gente não teve muita escolha, né? A pandemia chegou e já veio atropelando. Não é assim, eu acho que eu devo fazer home office. Não, home office ou nada. Então, essa foi primeiro choque que a gente teve aqui na Voito. E aí a gente tomou um monte de precaução para se adaptar. Vou deixar o Clóvis responder, depois eu complemento. Eu acho que é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter em mente é não ter o medo de errar. Por quê? Você fazer uma análise de cenários, a empresa, que nem eu falei, a empresa é um organismo vivo, mas o mercado também e a tecnologia também. Então, hoje em dia, a tecnologia ela está mais rápida que a capacidade de absorção dos profissionais dessa tecnologia. Quem já não pediu suporte técnico avançado do seu filho para resolver algum problema? Então, a gente não pode ter medo de errar, não pode ter medo de arriscar, não pode ter medo de experimentar, porque se você só consegue romper essa barreira de ter um processo estruturado de home office com resultados de negócio, se você tiver esse mindset. É lógico que, inclusive, aí, Thiago, eu já deixei disponível um paper aí que fala sobre mais detalhamento sobre esse conceito que a gente definiu de gestão de metodologia em home office, né?
Então, vocês fiquem à vontade de estar, vocês vão estar recebendo ou vão estar podendo baixar esse material e a gente está à disposição para ajudar as empresas nesse caminho. Mas o ponto principal é não tenha medo. Não tenha medo. Eu acho que todo mundo que está fazendo essa jornada, eu vou dar um exemplo. A gente está numa jornada do conhecimento, a gente teve que migrar vários conteúdos que eram conteúdos em company para online. E aí, quando você vai para uma ferramenta online, né, que é eu chamo de online aquele que a gente está fazendo agora, e o EAD é aquele que está gravado, né? Então, no online, você teve que aprender também certos. Quando você está no presencial, o cara levanta a mão. Não, peraí, tem uma teclinha que levanta a mão para o instrutor ver que o cara tem uma dúvida. Como é que você gerencia os microfones de todo mundo? Então, mas tudo bem, está todo mundo aprendendo, todo mundo vai sair dessa jornada diferente, vai sair melhor, vai sair muito mais pensando no outro. Uma outra coisa que eu gosto de referenciar é que se criou um senso de sociedade. Quando começou esse negócio da pandemia, eu coloquei, porque aí apareceu algumas, no caso, foi uma notícia que o Bill Gates doou não sei quantos milhões de dólares lá nos Estados Unidos, né? Aí eu fiz um post falando assim, cadê os empresários brasileiros? Eles demoraram um pouco a acordar e, felizmente, acordaram. Então, e cada um está colaborando com o seu potencial. Que vocês estão disponibilizando alguns treinamentos cortesia, que inclusive a gente faz parte da rede de divulgação dos treinamentos. Então, cada um tem um poder de colaborar com a sociedade. Infelizmente, até esse evento aqui da pandemia, a sociedade brasileira ela não tinha uma visão muito integradora, social, de pensar. Tinha uns nichos, mas isso ficou muito mais latente agora, das pessoas se preocuparem um pouco com o próximo, né? O seu direito vai até onde vai o limite do direito do outro. Então, são coisas meio que da área jurídica, mas assim, você tem que se preocupar e as pessoas começaram a ter entendimento da importância desse assunto. Então, sugestões aí, vocês vão receber aí, vocês podem baixar esse manual. A gente está à disposição aí para. Então, aqui, ó, deixa eu ver. Nesse QR Code aqui, ó. Justamente. A gente sempre erra, né? Nesse QR Code aí. Na tela, né? Então, você baixa esse manual, a gente está à disposição aí para vocês. Aí vocês entram em contato com a Voit, se quiser contato com a gente, eles passam. Mas, assim, é uma jornada disruptiva, é um processo inovador. A gente não pode ter medo de errar. Outro dia eu fui fazer uma live no Instagram, eu tomei um caldo lá até me conectar, meu celular não estava atualizado e tal. E daí? Tudo bem, faz parte do jogo. Né? Foi melhor do que não fazer, né, Clóvis? É melhor do que não fazer. E foi bacana, foi uma coisa bem assim, agradável, né? Então, eu acho que você vê o que acontece, né? A gente está aqui num momento de troca de informações. As pessoas estão muito ansiosas de não de. Eu vou fazer uma analogia. A informação tem muito. Você vai nos browsers de pesquisa lá, você tem informação para tudo quanto é lado. O que eu gosto de falar que é relevante, é isso que a gente está propiciando aqui,
é o conhecimento tácito, é aquele conhecimento que está entre as linhas, que é o conhecimento que o profissional já vivenciou certas situações e teve a oportunidade de passar os atalhos para as pessoas. Para que a pessoa vai ter que passar por aquele martírio novamente? Então, procure, só a última, Tiago, antes aí, procure alguma pessoa, não estou falando em termos de idade, tá? Eu estou falando um sênior para ser o teu mentor, porque essa pessoa já passou por algumas atalhos e algumas situações que é muito bom. Então, e aí Thiago, volto a palavra para você. Legal, Clóvis, é isso aí. Eu só complementaria com uma máxima que a gente carrega aqui, que é o seguinte: na prática, a teoria é diferente, né? É bem por aí. Por isso, esse conhecimento prático é muito importante. Mas, Clóvis, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, essa parceria de longa data. Obrigado, hein? Um abraço. Valeu, valeu, um abraço.